Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Conde OSI, com profundidade e contexto com nós. E muito bem-vindo seja você por estar aqui com a gente. E nós estamos nessa lição muito importante e especial do primeiro trimestre de 2026. A vida passa rápido, que bom, né? Menos um ano para que Jesus volte logo. E nós estamos aqui com minha amiga Elisa, meu amigo Henrique. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também você que está aí do outro lado da telinha. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, de compartilhar com seus amigos, como a minha amiga Elisa diz, coisa boa deve ser compartilhada, então não deixe de compartilhar. E antes da gente começar esse tema tão importante e interessante, que é por que existe o mal, vamos fazer uma oração com a voz do Henrique. Oremos. Pai Celestial, nós estamos felizes por estar mais uma vez aqui para recapitular esse estudo e nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir e alcançar cada vez mais o nosso coração, a fim de estarmos firmes naquilo que é a verdade. Oramos para que eleve o nosso pensamento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, o tema da lição está dizendo por que existe o mal. Você já se perguntou por que existe o mal? Em algum momento da sua vida, você já pensou o porquê existe? Por que Deus não interviu para que não existisse isso? Bom, a Bíblia começa, a primeira página dela diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo era perfeito, você vê nos outros versículos que tudo era muito bom. No primeiro e no segundo capítulo de Gênesis, nós vemos que Deus criou tudo perfeito. A humanidade, os seres humanos, os seres vivos, os animais, tudo era perfeito e não existia mal, nem morte, nem dor, nem sofrimento, nem angústia. Tudo era perfeito. Mas então por que o mal existiu? Por que existe? Essa é uma questão que faz com que pessoas deixem de acreditar em Deus. É uma questão de que a grande controvérsia, né, entre o caráter de Deus, sempre é manchado. Esse é o objetivo de Satanás, né? E com base nisso, vamos para a nossa primeira pergunta. O que o grande conflito entre o bem e o mal nos mostra sobre o caráter de Deus e o de Satanás? O que você acha disso, amiga? Então, sobre essa questão, eu acho muito interessante porque tem um livro muito bom, que inclusive eu não vou falar porque eu já sei que está na dica de YC, mas ele é muito bom porque ele traz toda essa história e faz a gente entender ainda mais o que acontece dentro do grande conflito. Mas assim, principalmente o caráter de Deus, como você falou, ele é o que está em jogo no grande conflito. Quando um anjo de luz, né, ele fala que o que Deus dava assim para as pessoas já ele não dava liberdade, que ele queria buscar liberdade porque ele não era feliz com Deus e todas essas coisas. Então fala que Deus não é um Deus de amor, porque ele não quer que as suas criaturas sejam felizes, ele quer que as suas criaturas vivam do jeito dele, como robozinhos. Então, esses pontos são colocados sobre o que Satanás fala sobre Deus, né? Mas é interessante notar que o que ele falou, Satanás falou tanto para os anjos, é o que é dito para a gente hoje também sobre o caráter de Deus. E pensando nisso, tem um trecho muito assim especial para mim, que é o que está falando no Caminho a Cristo, que fala sobre o interesse do inimigo, o que ele quer que a gente ache sobre Deus e o como tudo que está relacionado com o grande conflito se resume para a gente hoje. Fala assim: o inimigo do bem cegou, ou seja, Satanás cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero e um criador implacável, duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vigiando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Então, isso que foi feito para a gente hoje, é a mesma artimanha que foi feita lá no céu sobre Satanás, né, que ele fez, né, Satanás fez com os anjos. E aí finaliza de uma forma incrível, que foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Então a gente vê aqui um contraste muito grande do que Satanás falou que era o caráter de Deus e que, querendo ou não, é o caráter de Satanás. Tudo que isso que ele está falando mal de Deus é quem ele realmente é. É aquele que julga, que aponta os erros.
aquele que não quer que você seja feliz, mas que vai fazer com que você seja escravo, né? E a gente vê como é lindo notar a revelação de Deus, que é Jesus aqui na Terra, que ele mostra completamente o contrário disso. É um Deus de amor, que ele, que é o próprio Deus, que está no seu trono, né, radiante, com anjos lá, se faz homem e vem habitar entre nós. Então, é o caráter de ambos, mas principalmente o de Deus, é ele que está no centro disso tudo. E querendo ou não, na nossa vida, durante toda a nossa caminhada, a gente está desbravando quem Deus realmente é, né? Porque só quando a gente tem uma compreensão correta de quem Deus é, a gente consegue se libertar do mal. Não por causa da gente, mas por causa de quem ele é. De ele, vírgula, Deus, né? E eu acho interessante, eu já vou comentar aqui, essa parte que a Elisa mencionou, né, sobre como que Deus, ele na pessoa de Cristo veio revelar o caráter de Deus, né? E uma coisa que me enfatizou bastante é que Deus, ele respeita a liberdade de escolha de cada pessoa. Ele jamais força a obediência, enquanto Satanás, dentro do grande conflito, ele força as pessoas a fazer os seus próprios interesses, e se porventura aquele que está sob o domínio do inimigo, ele se volta contra as suas ordens, né, ele busca destruir essa pessoa. Se a pessoa ela tenta sair das suas armadilhas, ele busca a destruição dessa pessoa. Já Cristo não, né? Ele busca restaurar, salvar, é um governo baseado no amor e não no poder, né? Não é uma obediência forçada, você precisa, você tem que me obedecer, você tem que estar aqui, e jamais é forçado, não é aquele ambiente. Ele é misericordioso mesmo quando a gente não entende o sofrimento, né? E ele sustenta, ele é fiel para sustentar as pessoas que estão passando por sofrimento, mesmo quando não tem explicação da dor, como a gente viu na lição, né? Então, ele é amoroso, ele é justo, né? O caráter de Deus, e Satanás não, ele já é mentiroso, ele é astuto, ele é destruidor, ele causa o sofrimento, e essas coisas são muito bem reveladas na história de Jó, por exemplo, né? Sim. Eu acho interessante que a lição faz uma colocação, né, de como é o caráter de Deus, como Deus deixou o mundo, né, perfeito. É que nem a lição disse. Você deixa a sua casa organizadinha, tudo no lugar, aí você sai. E quando você volta, tá tudo destruído, tá tudo deformado, tá bagunçado. É a mesma coisa. Então, nós vemos muito, eu gosto de mencionar, tipo, a linguagem dos filmes, por quê? Hollywood é um teatro muito grande, e ele sempre coloca Deus como algo ruim, se caracteriza como um vilão, e Satanás como o bonzinho, o herói da história. Então, esse conflito tanto nisso quanto na nossa mente. Então, um dos dois vai vencer. Existe só dois caminhos, né? Na verdade, existe só um caminho, né? O outro é atalho. Então, o caráter de Cristo está em jogo. E a gente precisa tomar posição ao lado de qual dos senhores nós vamos seguir. Como tem aquela música do Arautos do Rei, né? Ou você vai amar um, ou você vai rejeitar o outro. Então, o que nós devemos ter em mente é que, a partir do momento em que nós temos a conversão em Cristo, Jesus, nós já entendemos que o grande conflito está acontecendo principalmente na nossa mente. As forças de Deus querem a todo custo ganhar nosso coração, nossas afeições, o nosso todo, enquanto a de Satanás também está lutando pela gente. E é por isso que a gente precisa ter a mente de Cristo para vencer. Essa batalha é muito forte. E Satanás quer a todo custo manchar o caráter de Deus. E muitas pessoas caem neste engano. E nós temos o perigo também de cair. Então, é firmando-se na verdade. Como a gente comentou na lição 2, né? A gente tem que estar firmado na palavra de Deus, na comunhão com Deus, e não seguir vãs filosofias deste mundo. E com isso, como o Henrique disse, a história de Jó é uma grande história, né, sobre esse grande conflito.
quais outras histórias bíblicas nós vemos nitidamente o conflito? E quais lições podemos tirar disso? O que você acha disso, Henrique? Eu gosto muito da história de Daniel. É uma história que também traz para nós um vislumbre bem claro sobre o grande conflito, né? Daniel ali orando a Deus, porque ele sabia que o tempo do exílio de Babilônia, ali do exílio do povo de Israel, era do período de 70 anos, que havia sido predito, né? Porém, né, o tempo estava passando e as coisas não estavam mudando no cenário geopolítico, e ele estava preocupado, ele começou a orar sobre isso, e aí a gente tem o relato da história de Daniel, em que Miguel tem que descer para o arcanjo Miguel tem que descer para ajudar Gabriel, para que ele pudesse falar influenciar os reis ali da Pérsia, para que houvesse toda essa mudança. Satanás estava resistindo ali, Satanás estava atrapalhando todo o desenrolar, e a gente vê uma grande dificuldade, uma guerra espiritual acontecendo de forma real, né? E isso é um dos pontos, né, do grande conflito, que você vê no aspecto mais espiritual. A gente tem muitos outros exemplos que são bem claros para nós. Você vê Jesus ali no deserto. Jesus estava no deserto e ele agora é tentado pelo inimigo, por Satanás. Você tem outros aspectos também, desde a parte física do pão, como tentação da adoração. Ambos estavam envolvendo adoração, tudo ali estava envolvendo adoração, mas são pontos que nós conseguimos enxergar claramente ali o grande conflito entre um e outro. É o inimigo tentando sempre oferecer um atalho em vez da cruz para Cristo. E a cruz era a única forma dele pagar o preço. E Satanás querendo trazer ensinamentos falsos, trazendo quase um jeitinho para Deus fazer as coisas, né? Mas Jesus ele venceu onde Adão ele falhou. Ele usou a palavra de Deus. Ele não se apartou das promessas de Deus. E isso que a gente tem que fazer também. Acho que esses são alguns exemplos que a gente poderia dar aqui também. E pensando nessa questão, o Henrique também comentou uma que eu pensei, Jesus, o nascimento de Jesus desde o início. Tudo a gente encontra o grande conflito atuando, né? Atuando assim, no sentido de quando Jesus nasceu, mandou matar todos os meninos, bebês. Aí o que a gente encontra depois, quando Herodes fica sabendo que também quer adorar, mas não é que ele quer adorar, ele quer, né, enfim. A gente vê isso ao longo de toda a vida de Jesus. Em todos os momentos a gente também tem os momentos de oração, que ele se sente no final já, né? Até na cruz, quando Jesus fala, Senhor, porque o Senhor me abandonou, mas não é que abandonou, mas é o pecado, a separação de Deus que causou aquilo. E Jesus, quer dizer, e Deus, quando a gente vê lá no grande conflito, ele estava ao pé da cruz, né? Então, assim, que cena gigantesca que a gente encontra do grande conflito acontecendo, né? Então, isso é muito interessante. Outra que a gente pode ver também, que às vezes a gente não para pensar dessa maneira, Jonas. Ah, Elisa, mas como assim? A questão da nossa natureza, a gente também pode trazer nesse aspecto, né? O que vocês acham? A nossa natureza, que a gente quer sair dos planos de Deus para não ir encarar aquele lugar, aquela circunstância que iria salvar mais pessoas, mas aí você fala, não, elas não têm salvação, entende? Então, acho que isso também é interessante. Mas depois ele vai lá e ele anuncia a mensagem e as pessoas, elas são salvas por causa da mensagem. Eu acho que, querendo ou não, toda a história bíblica, ela tá trazendo o grande conflito, porque a gente vive dentro do grande conflito. Não tem como a gente separar o grande conflito da nossa vida. Ao longo das eras também a gente encontra isso. O momento que a gente tem dos mártires é o grande conflito, quando a gente tem a 1844, as outras fontes de influência que surgem junto com o movimento adventista, para assim que as pessoas não tenham discernimento do que está acontecendo espiritualmente. Querendo ou não, tudo que a gente está é o grande conflito. E o que é muito importante, a gente ter o discernimento disso. Porque, como a Bruna falou,
a gente vai falar assim, mas é só um filme. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Porque isso não é só a história da carochinha, né? O grande conflito, ele realmente existe. E a gente tem que tomar cuidado com as influências que estão nos cercando. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. E outra coisa que o Henrique também falou, como que eu vou lidar particularmente com um grande conflito? É só com base, assim diz o Senhor. Porque a gente tem estudado, né, e na lição 2 muito claro, sobre as filosofias. O que vai me salvar das filosofias que eu posso cair? Seja numa faculdade, que vai falar outra filosofia, seja que o mundo prega fora. Como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? E todas essas filosofias também são parte do grande conflito. São formas do inimigo de fazer com que a gente desvie o caráter de Deus, assim, que a gente não tem ele em foco, que a nossa natureza humana, a gente foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. A gente vai se degradando para que a gente não fique nada parecido com o que Deus criou a gente para ser, sendo que o desejo de Deus é que a gente possa estar cada vez mais perto dele, que ele possa estar restaurando a gente a sua imagem e semelhança. O grande conflito, ele está presente nesses aspectos também, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa, até a lição traz alguns pontos importantes, né? Primeiro, é que ele afeta a nossa vida, como eu falei. Outra coisa, que às vezes é muito difícil para as pessoas e, enfim, faz parte, né? Da gente entender que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Não é uma coisa, né? Então, isso é algo que dói muito, mas é uma realidade. E ela não acontece porque Deus falou assim, eu não gostei de você e eu quero que isso aconteça. Não, a gente entende que é o grande conflito. As coisas que acontecem, por mais horríveis que sejam, a gente não pode controlar. A única pessoa que pode controlar isso, né, que Deus permite para que o mal se revele ao mundo também. Né? Então, acho que isso também é importante a gente lembrar, né? E outra coisa, para finalizar, é que, por mais que as coisas ruins aconteçam, Deus ele já está agindo e ele já tomou as providências para que a gente possa ser vitorioso e para que o mal tenha um fim. O mal ele não vai ficar aí pelo mundo para que as pessoas sofram eternamente, não. Deus já tem um ponto final nessa história e Cristo já é vencedor. Eu acho que isso também é um ponto importante. Amém. E muito boa a colocação de cada um de vocês. E a gente vê o conflito desde o começo, né, do primeiro livro da Bíblia, né? E a partir do momento em que a gente entende todos os pensamentos que vêm em nossa mente, é um conflito existente, né? Você vê no começo Adão e Eva. Eva, no momento em que saiu de perto do seu companheiro, ela entrou no grande conflito. Por quê? Mesmo no paraíso. É uma disputa da sua mente. Ou será que isso está certo, né? Será, né? Satanás sempre quer colocar dúvida no nosso coração. Então, a gente tem que estar o quê? Firmado com o nosso esposo, que é Cristo, junto com ele. É somente ele que vai nos ajudar a vencer. Quando Eva se separou de seu esposo Adão, né? Que Adão também é representado como Cristo, né? O segundo Adão é Cristo. Quando Eva se separou dele, saiu da companhia dele, da proteção dele, o que aconteceu? Ela foi uma presa fácil nas mãos de Satanás. E a gente vê o conflito se estendendo. Na lição do trimestre passado também, o sucessor, a gente viu o grande conflito, né? Josué estava com o povo de Israel, né, para conquistar a terra, e apareceu um grande anjo, né, que é Cristo, né, um senhor grande dos exércitos, e falou, olha, José perguntou para ele, que lado você está? Nosso ou do nosso inimigo, né? Aí ele falou assim, não, do lado do Senhor. A gente vê esse grande conflito, né? Então a gente não pode se posicionar no lado de que a gente acha que tá, um exemplo assim, eu acho que esse aqui tá certo, assim, na minha percepção. Não, é o lado do Senhor que a gente tem que se posicionar, né? Não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus fala. E assim diz o Senhor. Então a gente vê cada história da palavra de Deus, a gente tem que entender que a gente está vivendo esse conflito. E que só se posicionando ao lado de Cristo que a gente vai conseguir, né, nitidamente ver o conflito e tomar ao lado da posição correta, que é ao lado do Senhor. E com base nisso, vamos para a nossa dica de OIC. Bom, a dica de OIC de hoje está lá no livro A Verdade sobre os Anjos, capítulo 4, A Origem do Mal. Bom,
Esse livro é muito especial. Ele diz a história por trás, né, do que acontece, qual é a origem do mal, né? E eu também te dou outra dica também para você ler O Grande Conflito, gente. A gente está falando de conflito aqui e também existe o livro Grande Conflito. Então não deixe de ler esse livro. Ele foi um dos livros que foram entregados em 2023, 2024, se eu não me engano, né? E se você tem ele, leia com a sua família. Minha família está lendo esse livro e é muito especial. Ele conta nitidamente a origem, né? O conflito até onde, passando pela época de 1844, toda essa questão até o fim do mundo, né? Então, leia esse livro também, que Deus possa abençoar e você possa ler também. E para finalizarmos, né? Estamos no final já. De que forma os eventos da cruz respondem às acusações contra o caráter de Deus? O que você acha disso, amiga? Olha, essa pergunta é muito boa, porque faz a gente pensar, né? A cruz, ela é o ponto que não só garante a nossa salvação por meio de Cristo Jesus, mas mostra para o mundo inteiro quem Deus realmente é e quem Satanás verdadeiramente é. Faz o mundo, desculpa, o universo, perdão, eu pensei pequeno, o universo, né, para ele ter a dimensão de quem realmente é, porque Deus ele mostra o seu amor pela raça caída, a nós humanos, e a gente tem a oportunidade de viver com ele e mostra quem Satanás é. Satanás é aquele que matou o próprio Deus, o seu próprio Criador, né? E consegue ver ao longo das eras até a cruz e também agora, posteriormente também, o reino que Satanás quer ofertar, né? E a gente vê a cruz como sendo o ponto-chave tanto para a nossa redenção e salvação, quanto a demonstração para o universo de uma forma clara, porque lá no A Verdade sobre os Anjos deixa muito claro também, esse livro é muito bom. Fala que foi difícil para os anjos entenderem o que acontecia até os outros mundos, porque eles tinham simpatia por Lúcifer, porque ele era o primeiro dos anjos, né? Então, assim, para entender tudo isso, a gente sabe o que acontece, mas eles, na hora da cruz, eles entenderam completamente e perderam toda a simpatia que eles poderiam chegar a ter sobre Satanás. Então, isso é muito importante. É aí que o caráter de Deus ele é firmado para o mundo como sendo amoroso. Tudo aquilo que Satanás falou que não era, foi comprovado aqui que ele realmente era. E que o que ele exigia, o que Satanás exigia, não tinha nada a ver com relação ao que Deus deixava de fazer ou de dar para os seus, né, seja para os anjos, seja para os seus outros mundos criados, né, para suas outras criaturas, quanto para a gente também, né? E Elisa, é interessante que a misericórdia e a justiça de Deus se mostram ao mesmo tempo, enquanto ele está ali na cruz, ele mostra que a justiça de Deus ele não é a par da misericórdia, da graça, do amor, e ali foi onde os dois se encontraram, a misericórdia e a justiça. E Satanás ele é totalmente desmascarado naquele momento. Enquanto você menciona muito bem sobre essa questão do universo, ainda poder ter alguma simpatia, algum afeto ainda com relação ao que Satanás pensava, ou a ele mesmo, né, Lúcifer, ali mostra até onde vai a astúcia daquele que se aparta de Deus, que coloca de lado o amor de Deus, que perde a luz divina, tomado pelo seu próprio orgulho. Satanás ele inspira ódio, violência e causa a morte do Filho de Deus. É algo que jamais passou na mente de nenhum ser, né, do universo, a morte do Filho de Deus. Ainda mais uma criatura chegar a ponto de matar o seu próprio Criador. E ali foi realmente desmascarado completamente Satanás. E ali foi revelado que a base do governo de Deus é o amor e não o poder. Que Deus ele coloca, que ele tem a sua característica, né, de amar e ser justo ao mesmo tempo.
Então, isso é uma das grandes lições da cruz, né? Eu acho isso maravilhoso. Não tem uma outra prova maior no universo a não ser a cruz. Amém. Ela que é a ponte, né, da nossa salvação. Então, o evento da cruz, ela é a esperança, né? Muitas pessoas hoje em dia, eles pensam assim, não, isso daí não é nada, né? Muitas crenças, né, que o mundo tem, que Satanás colocou para que o caráter de Deus fosse manchado, é que a cruz não valeu a pena, né? Existe algo no mundo que fala que não, o sacrifício de Deus foi em vão. E eu acho interessante que Satanás sempre quer, de todas as formas, enganar os seres humanos para que eles tomem o lado dele, sejam enganados, achem que o lado dele é bom, mas Deus deixou nitidamente. E a cruz tem uma frase na casa da minha avó que eu acho muito interessante. Sempre que eu lia quando era criança, eu não entendia o sentido daquela frase, que falava assim, que a cruz é a fonte das nossas forças. E é mesmo, porque é ela que nos faz com que a gente não caia nos enganos de Satanás. Que nós somos o quê? Filhos de Deus, que através da sua morte nós podemos ser justificados. A sua morte purifica, a sua vida justifica. Eu esqueci muito ao certo do hino do congresso do ano passado, de 2024. Ano passado não, de 2 anos atrás, basicamente, né? Mas que fala sobre isso. Então, ela é a ponte da gente ter o que? A salvação em Cristo Jesus. E se você não viu, assista, como a minha amiga colocou aqui. Esse congresso foi muito especial, principalmente as plenárias de manhã, palestradas pelo irmão Diogo, falando sobre o lindo caráter de Cristo. E é muito interessante, como a Elisa disse, os anjos de Deus dos universos não sabiam o caráter correto de Deus, não sabiam nitidamente. Eles entendiam que o caráter de Satanás, não, mas ele é um cara tão bom, por que isso daí? Por que ele foi expulso? Por quê? Mas então na cruz é que a verdade foi esclarecida pela verdade, que é Cristo. E a partir do momento em que nós tomamos posição ao lado de Cristo, já é uma grande vitória. E precisamos continuar neste caminho trilhando. A cruz, como aquela frase que eu disse, é a fonte das nossas forças. Não porque acredito que um Jesus morreu e ficou lá, não, porque ele ressuscitou, porque ele vive, é porque eu tenho crido. Então, que possamos, quando vier os ataques de Satanás com as acusações dele, que possamos olhar para a cruz. Que possamos entender que o caráter de Deus foi demonstrado com amor, paciência e entrega. E que possamos ser entregues também a esse amor, porque ele é tudo para nós. Que ele seja tudo para você, para mim, para Elisa, para o Henrique. E que possamos nele ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. E que o caráter de Cristo seja nitidamente pleno e você possa tomar ao lado dele. Vamos finalizar agora com a minha querida amiga Elisa, com uma oração. Oremos. Querido Pai, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor já tomou todas as providências para que a gente possa estar contigo e decidir por estar ao seu lado, Pai. Nós sabemos que o grande conflito não é fácil, mas nós damos graças e glórias ao Senhor porque o Senhor já venceu. E o nosso sincero desejo é que a gente realmente possa, todos os dias da nossa vida, escolher ao seu lado. E se porventura acontecer alguma coisa, que o Senhor volte, nos pegue, nos leve de volta para casa e que a gente esteja contigo todos os dias, Pai. Fica conosco. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos mais sobre o seu amor e pelo seu carinho, cuidado e misericórdia, justiça e bondade por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.